Quando eu era criança, eu caí de um prédio, eu caí do 5º andar de um prédio e eu caí em pé. 30 da bacia para baixo, 30 pedaços de ossos quebrados. E como eu caí em pé, foram múltiplas fraturas. 3 dias para o campeonato, como está acontecendo o processo, a gente decidiu trocar um pouco de ideia, conversar com vocês, falar de como que tá essa reta final, como que começou as coisas, né, e de como que elas estão acontecendo agora. E hoje a gente decidiu falar para vocês sobre os bastidores, que é o que acontece na vida de um fisiculturista. A gente quer mostrar um pouquinho mais da nossa rotina. A preparação é muito além da academia. Fica até o final para que a gente vai passar várias visões que também pode ajudar vocês. Quando eu comecei a preparação, eu acho que com 12 semanas mais ou menos para o campeonato, eu decidi de fato que eu ia competir. E o processo de decisão, né, eu acho que foi a primeira parte assim de tudo. Eu fui muito influenciado, na verdade, né, porque eu estava ali na nossa área de treinamento com os colegas de treino e você percebe que muitos às vezes vão te apoiar e muitos às vezes não vão te apoiar. Só que o que é mais legal, que eu achei mais da hora, que geralmente é sempre os caras maiores, os mano maior da academia que vai te apoiar, que vai te jogar pra cima, que vai te colocar de fato ali pra tu ir pra cima do que você deseja, do seu objetivo. E foi isso que aconteceu, eu fui muito influenciado ali, principalmente pelo nosso desempenho, pelo contato diário, o próprio desempenho do físico respondendo aos treinamentos acaba influenciando nessa decisão. E com pessoas ali do lado que te apoiam, que estão no mesmo caminho, que já passaram pelo mesmo, sabem que vale a pena e que existe o potencial e que existe a chance. Foi isso que aconteceu, esse foi o principal fator. Eu decidi competir como eu achava que seria. Olha, eu já decidi competir tem muitos anos, então eu sabia que esse momento chegaria, eu só não sabia quando exatamente, porque sou basicamente eu que cuido de toda a minha vida, sou eu que tenho que fazer todas as coisas, não tenho nenhum suporte, não tem ninguém que me ajude, então sou eu que tenho que correr atrás das minhas coisas. Competir é um esporte bem caro, né? O fisiculturismo é um esporte bem caro. A minha meta como atleta era competir. Quando? Quando fosse possível. Então, o que isso se tornou para mim? Vou evoluir como pessoa e como homem até eu ser capaz de bancar o meu primeiro campeonato. E é isso que está acontecendo agora. E como eu achei que seria? Cara, eu achei que seria realmente difícil, porque eu já não tinha nem a condição de comprar suplementação, de comprar ergogênicos, de comprar, enfim, consultoria, tudo que a gente precisa que engloba isso, né, que são de fato os bastidores, que vai além da academia. Eu achei que seria muito difícil e de fato está sendo, não é fácil, tanto na parte financeira quanto na parte mental. Aperta bastante. Tem sempre, né, tive sempre pessoas próximas de mim que me alertaram sobre tudo, me falaram de como é o contato real, né, dessa parte da preparação. Não tive muitas surpresas, eu já sabia um pouco de como as coisas aconteceriam. Obviamente, né, a experiência, ela vem de você passar pela situação várias vezes, então eu vejo que talvez com mais experiência eu faria algumas coisas diferentes, principalmente trabalhar na recuperação, porque hoje mesmo à tarde eu tive com o nosso parceiro massoterapeuta. Calma que a gente vai deixar isso lá pro final do vídeo. A partir das lesões, principalmente, que eu tive nessas últimas semanas, né, a gente vinha de um período de treinamento muito intenso, sempre treinando com o Léo. O Léo é muito forte, ele é um atleta que carrega muito peso, ele tem a capacidade de força muito alta. Eu no treinamento com ele acompanho, eu vou até o meu limite, obviamente. Mas o objetivo sempre é a gente estar junto ali, mandando bala. Então, no nosso booking ali, quando estavam os dois em booking, nosso treinamento era sempre muito intenso. Agora, na reta final de preparação, diminuiu o meu carbo, estou mais estressado, um monte de coisa acontecendo. Vieram lesões. Mesmo eu adaptando o treino, senti estiramento, senti um incômodo aqui. A partir desses incômodos, eu descobri outras coisas que eu acho que a gente pode melhorar nas próximas preparações. Principalmente o recovery, você se recuperar, você ir atrás de cuidar, né, da sua musculatura além da academia. Ô Léo, você vai entrar em preparação pro seu campeonato agora. E eu queria saber, velho, por que você começou a treinar lá no começo? Quantos anos você tinha quando começou? Cara, eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos. 14 anos, velho. E na época da escola eu já era um molequinho que tinha um certo físico, parecia que eu já tinha uma genética favorável. Sempre fui um cara muito esportista, então tipo, eu fazia de tudo, cara. Eu surfava, eu
jogava bola, eu andava de skate, se precisasse jogar um vôlei com as meninas, eu ia lá e jogava, tá ligado? Zerava a educação física. Zerava, mano. Você conseguia jogar bola? Era Com esse tamanho só todo. pivô, irmão. Eu sempre fui um cara que tive muito afinidade com esporte e só que, tipo, queria ficar bolado, tá ligado? Quando você entrou na academia, quem que te levou? Cara, na real foi, tipo, uma ideia minha, só que eu já comecei a seguir alguns influenciadores. Naquela época, tipo, o Guru, o Victor Lelis, os caras que estão até hoje aí. Comecei a ver esses conteúdos e tal, e comecei a me motivar. E legal, porque geralmente alguém sempre tem um amigo que chama, que puxa, e você teve a iniciativa sozinha, Sim, foi? cara, eu via a evolução ali no YouTube, tinha vários influenciadores que fazia, e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E comecei a treinar e comer um monte. E com uns 3 anos de academia eu já tava com um shapezinho massa, Eu cara. tava comendo um monte. Tava. Hoje vai fazer quantos anos que você já treina? Cara, faz uns 9 anos de treino. Vai fazer quase 10 anos, eu acho. Lá, talvez a rejeição das meninas, talvez você achava muito magro. Cara, eu não falo nem em rejeição porque, tipo, é uma certa idade que ninguém tem shape. Então, tipo, ou tu é gordo ou tu é magro, tá ligado? Só que eu não queria ser gordo nem magro, eu queria ser diferente, tá ligado? Eu queria ser forte. Isso é um jeito de tu se destacar de alguma forma, entende? E o que mudou na sua vida depois que você Muita botou coisa. o shape? Mudou tudo, tá ligado? É, esse sorrisinho eu conheço, hein? Às vezes a forma que as pessoas te chegam no local, se tu É recebido tiver diferente. é recebido de forma diferente, tu vê que as pessoas te tratam melhor, entende? Entende? E pra você, Lene, o que mudou depois que você começou a treinar? E qual que foi o motivo também que você começou? Você era estranho lá no começo? O que Cara, aconteceu? Qual que foi o motivo? Eu tenho um biotipo, né, bem esticado, então eu sempre fui muito esticado. Eu era uma vareta. Esticado é forte. Eu era esticado, porque era perna gigante, o braço gigante e o tronco gigante, assim, só que tudo reto, né, uma tábua. Aí eu lembro que eu jogava bola na praia, eu gostava muito de jogar bola também, minha vida inteira foi jogando bola na praia. Faltava força às vezes também no futebol. Faltava força no futebol e eu era uma vareta. Não tinha menina que gostava de mim, eu não era tão bom assim no que eu tava querendo fazer. E aí foi iniciativa própria também. Eu busquei uma academia. Na verdade, não foi nem academia. Eu comecei nos Flintstones na praia. Comecei na academia de praia, nas barras e nos concretos. Era do lado da minha casa. Eu morava em frente à praia, pra praia. Treinava uma hora e pouco, fazia flexão, abdominal, fazia supino, tinha puxador também. E você chegou a sofrer bullying porque era muito magro e alto? Eu acho que um pouco, cara. Um pouco. É porque eu sempre fui meio alto, os caras não bulinam muito alto, né? O alto ele ainda que passa desapercebido. Tinha uns apelidos que colocava assim, mas nunca sofri muito bullying não. Tinha uns apelidos, né? Diga não ao bullying, não faça isso em casa. Mas a motivação mesmo foi de ser muito magro e de ver que eu poderia ser diferente, né? Eu falei, não, cara, posso ser diferente disso. E comecei a ir pra praia, treinar lá na praia. Aí tive uma academia próxima que alguém foi comigo também, algum parceiro. Dali veio o primeiro pote de creatina. Aí que veio as estrias. Caralho, creatina é o A segredo. creatina foi o que veio Caldo as de cana e estrias. creatina. 5 litros por dia. E 20 dias de creatina. Tá louco? Nossa, 20 dias. mas na época eu fazia aqueles empilhamentos ainda, que você joga 5 num dia, 10 no outro, 15 Claro, dia, um ciclinho, né, mano? vai, semana, né? Porra. Você vai- Nossa, aí foi ali, eu tava o quê? Com 16, 17 anos também. E comecei a ganhar peso, veio as estrias, já deu aquela chuchadinha assim, e dali pronto. Já mudou nunca mais, totalmente já tua mudou vida. Totalmente. Cara, outro homem. Já era tudo. Era outra autoestima. Já, com certeza. E aí as coisas começaram a brilhar, né? Aí a vida começa a acontecer. Boa. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. E logo mais vamos ter novos vídeos ainda antes do campeonato e após o campeonato também, porque o Léo vai entrar em preparação logo depois. O Léo já é daqui de Floripa, é de Manezinho da ilha. Agora você chegou há pouco tempo. Fala pra mim como é que foi essa mudança na sua vida quando você decidiu sair de Santos e vir morar aqui na ilha. Eu acho que a minha mudança começou antes dessa vez que eu vim agora. Foi a primeira vez que eu vim aqui pra Floripa.
Eu estava no 3º ano do ensino médio e no meu colégio passou a galera de uma formatura lá de uma empresa que faz formatura aqui em Floripa e anunciou lá pra gente que ia ter a formatura do Spring Break Floripa. Aí os meus amigos assim já se olham pra cara do outro, já o quê? Vamos. Foi eu e mais uns 4, eu acho, no meu colégio. Não fechou sala, pois era cada um por si, aí fechou eu de fé lá. Vamos pra Floripa? Vamos. Pegar um busão com mais vários colégios lá de Santos, viemos pra Floripa. A primeira vez que eu vim em Floripa foi em 2014. E nessa vez que eu vim aqui, eu olhei a cidade, eu vivi a cidade por uma semana. Obviamente que bem jovem ainda, mas dali eu já vi que tinha alguma coisa diferente. Ilha da Magia. Ilha da Magia. Ele se apaixonou. Recentemente, quando eu decidi vir morar de fato, foi uma mudança de ares mesmo, né? Eu senti que talvez ali em Santos já não coubesse mais, já não fosse mais o meu lugar, até porque eu já tinha viajado para outras cidades antes daqui. E eu sou muito da praia, eu gosto muito desse estilo de vida de Floripa. Pela segurança que a cidade proporciona, pela qualidade de vida que tem aqui, eu vi que não tinha outro lugar no Brasil que fosse minha casa, a não ser aqui. Aí eu decidi vir pra ficar. E aí, Léo, o que você acha desse discurso todo, você sendo um cara nativo daqui? Tá feliz que veio mais um paulista morar aqui na sua terra? Cara, no caso do Breno, sim. É um cara íntegro, então ele só tem a somar aqui na nossa ilha. Mas tem uma rapaziada aí que é complicado, né, cara? O negócio é bambuzada nas costas aí, que manezinho, tá ligado? E tainha na cabeça. Bambu é a arma secreta do manezinho. Rapaziada, uma coisa que eu queria muito perguntar, e acredito também seja a dúvida de muita gente aqui do canal, muita gente aqui do outro lado da tela, que é como controlar a mente e o ego quando nunca se passa desapercebido para não deixar isso subir para a cabeça. E como isso pode ser importante para o campeonato. É, uma pergunta bem profunda, É, né? mano. De certa forma, eu acho o ego, ele é uma parte que é o esporte, né? A gente tá ali num super reflexo. Acredito que seja a nossa autoestima, então É. a gente começa a ir em certos lugares e receber olhares, acaba ficando com uma autoestima um pouco mais elevada, mas às vezes até pode incomodar também, né? Claro, com certeza. Eu acho que assim, primeiro que, obviamente, tem muita gente maior, né? É que depende do lugar, mas de fato isso existe. Quando acontece, isso influencia se a gente se deixa levar. Eu acho que quando a gente acaba querendo demais gerar essa atenção, né? Quando a gente busca gerar essa atenção, talvez seja não tão interessante, Aí é o né? problema, no caso. Esse é o problema. Né? Isso. Porque, de fato, essa admiração é o que a gente busca também, a gente poder inspirar, é poder Sim. trazer ali a outra pessoa, olhar e achar interessante e falar, caramba, se esse mano chegou, eu também quero chegar nessa condição. Aparecer na mídia sempre vai buscar uma certa aprovação, né, das pessoas, porque só assim a gente consegue ter um certo engajamento. E o engajamento hoje é muito importante porque nesse mundo capitalista, tudo onde está a atenção. Onde está a atenção, tá o dinheiro. E hoje, se você quer performar na carreira, seja você fisiculturista, seja você um advogado, seja você qualquer coisa, você tem que estar bem engajado nas redes sociais. E como que tá aí a questão da mente? Todo esse furacão que vem acontecendo de redes sociais, criar conteúdo e poder estar alimentando uma rotina na parte digital. Como é que tá sendo isso pra vocês? Desenrola na hora, né? Desenrola, mas vocês estão só me enrolando. E como que segura o ego? Ninguém me respondeu ainda. Agora que tá grandão, não dá pra passar desapercebido. Eu nem ligo muito pros olhares. Eu acredito que a gente tem que estar focado, porque é um trabalho que é bem difícil. A gente está acostumado, a gente sabe que o treino é bem intenso, cara. Então, às vezes, só quer botar teu fone e fazer o que tem que fazer, entende? Às vezes tem dia que tu não tá muito bem também, tu nem olha pros lados. Tá que é todo um corre fora da academia e quando você chega sim. lá, pra você ter a sua melhor performance, você ficar desviando o foco. Cara, se tu ficar toda hora conversando com alguém, que às vezes acontece, que também a gente precisa disso, porque a gente tá num trabalho de network, mas tipo, tem dias que a gente não quer nem gravar, ou não quer nem falar com ninguém. A gente só quer botar nosso fone e dar a máxima no treino, tá ligado? Teve dias que a gente gravou que eu não queria falar com ninguém até a hora da gravação. Aí eu falei, agora eu sou obrigado a falar com pessoas, então eu vou falar com pessoas, mas Sim. Brendão, tá bom que é o seu primeiro campeonato, mas você já deu o primeiro passo, que é se inscrever, que é fazer a preparação, que é se doar. E ser um fisiculturista não é só você subir no palco. E o que você diria para alguém que tá querendo começar, para
quem tá querendo dar o primeiro passo e ainda não deu por, sei lá, pressão, por medo. O que você diria para essa pessoa que tá querendo começar e ainda não foi? Olha, para todos que querem começar, para quem está querendo começar, eu só digo uma coisa: começa. O quanto antes. O quanto antes você começar, mais você vai agradecer daqui em diante. Porque independente do campeonato que você vai se inscrever, quando você se inscreve a primeira vez, quando você passa pelo processo a primeira vez, você já adquire a experiência. E independente do seu resultado, obviamente muita gente vai buscar o título, vai buscar ser campeão logo de primeira, vai falar, vou preparar meu shape para ser campeão no primeiro campeonato. Tudo bem, não tem problema. Mas se você também observar do outro lado da moeda, se você vai para ganhar experiência, você se prepara durante o processo. Sim. E nunca é perca, né, Brenda? Ou você ganha ou você aprende. Exatamente. E às vezes a gente precisa pegar o chapéu, jogar para do outro lado do muro para depois ir buscar. Então nem sempre a gente está preparado para começar. Então, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando concluir o camp e trazer o caneco para nós? Pergunta. Essa aí é a clássica, é o rodízio da massa. Com certeza. Carvão lá no talo, né, pai? Se tiver ali que não tiver carne animal, Soja dentro, filho. E o Breno, quando ele tá em low carb, ele é um perigo pra sociedade. O homem fica bravo, estressado. Eu vou pagar um low carb, um high carb pra você. Depois do campeonato, fica à vontade. Tem uns lanches aqui, vegetariano, bem bom no bairro. Bem top. Eu gosto de dogão. Como já dizia aquela frase, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Então, só comece. Você começou a falar de recovery ali agora há pouco e você acabou não concluindo. Sobre o recovery, você teve uma experiência bem legal hoje, né? Qual que foi ela? Conta aí pra galera. Olha, felizmente hoje eu tive com um especialista, o cara é fera no que ele faz, e nosso amigo Adrian, massoterapeuta, ele me salvou literalmente. Nessa segunda foi quando eu tive uma atualização, mandei a atualização pro Bahia, né, meu treinador, e ele olhou ali a expansão da dorsal esquerda e ele falou, mano, não tá expandindo. Aí eu, mas tá, eu tô na pose, não tá expandindo. Aí fizemos chamada, expandia, não ia. Aí eu olhei e eu senti incômodo, cara, um encurtamento forte, membro dorsal cortado no meio. Isso, obviamente, pela lesão que eu tive, né, recentemente, aí durante a preparação. Então, acabou encurtando muito forte, tanto o trapézio, o dorsal inferior, aqui em cima. E aí o Bahia falou ali na hora, você precisa, urgente, de um massoterapeuta. E ali no momento eu falei, bom, tudo bem, vamos ver. O orçamento já não tá tão alto, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí logo no dia seguinte, o Adrian me mandou uma mensagem no Instagram. O Adrian, ele acabou de chegar aqui em Floripa, então ele já estava buscando novos clientes, novas parcerias, e aí ele me mandou uma mensagem, a gente fez o contato. E hoje a gente se encontrou, fizemos a primeira sessão, gravamos um vídeo bem massa também, em breve vai sair aqui para vocês. E, cara, o resultado do trabalho dele foi incrível. A sensação que eu tive foi que ele salvou a sua vida depois que ele terminou a sessão. Eu não sabia o tão ruim que eu tava, até ele colocar a primeira vez o dedo onde doía. Aí ele tinha uma dor, aí depois ele colocou em outra, ou seja, tinham milhares de dores naquele lugar, milhares de Microlesões, de microlesões e coisas. E você nem sabia, né? E eu não sabia, eu só tinha visto uma foto com menos dorsal. Mas você não sabia porque você não sentia dor ou porque você acostumou com a dor? Com certeza porque eu acostumei com a dor, né? Eu desde criança aí já venho tendo contato com a dor, infelizmente, né? Provavelmente ninguém sabe, só os mais próximos, mas quando eu era criança eu caí de um prédio, eu caí do 5º andar de um prédio e eu caí em pé. E como eu caí em pé, foram múltiplas fraturas, só sobrevivi e não furou os ossos, né? Não furou os órgãos, porque eu amorteci no varal do 1º andar também. Então eu caí em pé, no 1º andar amorteci, caí no chão, em pé também. Fraturas, 30 da bacia para baixo, 30 pedaços de ossos quebrados.
tinha 5 anos, então era leve, né? Então, assim, a minha recuperação foi rápida, até uns 4 meses de recuperação ali de hidroterapia e fisioterapia todos os dias, acabei voltando a andar. De início, só perdi um pouco da mobilidade de abrir e fechar os dedos dos pés, mas até os 19 anos eu estava bem tranquilo, esportista, jogador de futebol, sempre fui goleiro de alto nível também, então joguei em base do Guarani, joguei na base do Santos por um período, joguei no Portuários ali de Santos, então eu gostava muito de futebol, era muito esportista também, só que com 19 anos eu descobri que já não tinha mais cartilagem. E a partir de várias circunstâncias ali, teve um dia que meu pé inchou, fui fazer exame, descobri que já não tinha mais cartilagem no tornozelo, o joelho já tinha uma tendinite, e ali começou-se tudo. Ali a minha vida basicamente mudou, porque a minha carreira no futebol acabou, o fisioterapeuta olhou pra mim e falou, cara, você tem artrite. Isso eu com 19 anos. Como que um jogador de futebol tem artrite com 19 anos? Ele não é jogador de futebol, ele vai ter que ser outra coisa da vida. Aí foi isso que aconteceu, minha vida deixou de ser jogador de futebol e eu fui descobrir o que eu ia querer da vida novamente. Aí foi o meu primeiro reset, desde lá virei mochileiro, viajei, produtor de eventos, DJs. Só que agora recentemente, há uns 4 anos, paralelo a tudo que eu já faço, né, marketing, música e viagens, decidi que eu iria competir também, ingressei na minha primeira preparação. E a partir daí, eu tô lidando agora novamente com todos esses problemas que eu tive quando jovem, só que agora lidando com o esporte de alto rendimento, com o treino de alto rendimento. Então, tudo isso é um desafio muito grande e desde jovem meu coeficiente de dor é muito alto, eu suporto a dor. Então, quando eu sinto alguma lesão, quando tem alguma coisa doendo no meu corpo, eu vou pra cima, mando bala, vou lá, se não tá me deixando impedido de andar, eu continuo. Então isso às vezes me prejudica, porque eu não vou olhar a causa raiz. E quando você não olha a causa raiz das dores, ela irradia, ela pega outros lugares, ela te encurta, ela muda o formato dos seus músculos, cresce um lado mais do que o outro. Começa a compensar em outras regiões. São vários N fatores que só te prejudicam. Então, até mesmo por conta da pisada, porque a pisada, ela no decorrer da nossa vida, ela vai transformar o nosso corpo. Sim, foi onde começou tudo, né? Foi o meu tornozelo direito que desencadeou o X que chamam, né? Começa no tornozelo direito, ele sobe pro joelho esquerdo, vai pro ciático direito novamente, aí vai pras hélices, né? Pras hérnias, até chegar no trapézio e no posterior também. Então tudo é uma coisa só. Então, e a massoterapia te salvou hoje, porque eu vi que você não tinha alguns movimentos, eles voltaram, a expansão da sua dorsal ficou muito maior, e sem contar o músculo, como ele deu um pump maior, só mesmo com a massoterapia. Parecia que você tinha acabado de treinar e até a circulação ali melhorou. Eu vi que o lado esquerdo ele estava um pouco mais comprometido, e como é importante a gente cuidar da saúde dos nossos pés também, né? Porque a parte do pé foi compensando um e compensando o outro, e aí teve que pagar mais pro massoterapeuta. Quem gostou foi o Adrian. Inclusive, já fala pra galera aí seguir o Adrian, pô. Massoterapeuta _Adrian. Sigam ele, acompanhem o trabalho dele no Instagram, que ele faz conteúdos muito massa também. E em breve ele falou pra gente que ia fazer um curso de casal. Fica a cobrança aí já, Adrian, quero ver esse curso no ar, que a gente vai divulgar aqui pros casais, maromba e fitness também, pra fazer aquela massagem na parceira. É isso aí, galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com a galera e se inscrever no canal. Em breve vamos subir ali no campeonato estreantes estadual da Liga IFBB no domingo, lá em Balneário Camboriú. Vai ter transmissão no YouTube, vai ter transmissão no Instagram. Vou divulgar o link para vocês pelo meu Instagram, o Léo vai divulgar também. Segue lá o homem que vai competir agora. Segue Breno Galhardi no Instagram e @Léo Cavalli. E vamos pra cima, rapaziada.